Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle Pinheiro e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Direito em Pauta. Se você caiu aqui de paraquedas ou não segue a gente nas outras redes sociais, tá aqui as outras redes sociais para você seguir também. Pessoal, no Instagram tem conteúdo novo todos os dias para você aprender ou para você fixar mais os direitos do consumidor. Me segue lá no Instagram também. Antes da gente começar o vídeo, pessoal, aviso rápido de live. Nos dias 26, 27, 28 e 29, que é segunda, terça, quarta e quinta, às 8 horas da noite, agora no mês de junho, eu vou estar fazendo uma live, cada uma desses dias, né? Vão ser 4 lives no total sobre planos de saúde. Essas lives, cada dia vai ter um tema diferente. Então, vai ter reajuste em plano de saúde, reembolso assistido. Então, não perde a programação toda. Eu vou colocar na descrição aqui. Pessoal, as lives vão ocorrer às 8 horas da noite e vão marcar o nosso lançamento, o nosso e-book Direitos do Consumidor em Planos de Saúde. Então, para você que gosta de ver um conteúdo escrito, ter acesso depois para consultar, para guardar esse material, e você trabalha com plano de saúde, ou você tem problemas no plano de saúde como consumidor, então é bem interessante. Esse e-book vai estar muito completo, vai estar bem legal e é um material para que você vai ter sempre que você quiser consultar. Então é bem interessante. Então participa da live. Se você não quiser o e-book, participa da live para você aprender mesmo assim. Te espero na live. Bom, agora vamos para o nosso vídeo. O Dia dos Namorados passou e muita gente teve alguns problemas e me mandou mensagem lá falando assim: ah, tive problema com isso, acontece isso. Enfim, eu falei: vou fazer um vídeo com os principais problemas que os namorados passam no Dia dos Namorados. Então, se você teve um problema desse, você vai saber que tá errado ou se tá certo agora nesse vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo para eu saber que você apoia aqui o nosso canal. Bom, primeiro tema, né? Muitos namorados vão para onde? Vão para o cinema. E no cinema começa o primeiro problema na compra do ingresso. Muitos estabelecimentos, muitos sites cobram uma chamada taxa de conveniência. E aí, muitos consumidores ficam sem saber se essa taxa de conveniência ela é permitida, se ela é legal ou se ela é ilegal. E aqui, pessoal, o que é essa taxa de conveniência? Quando você compra em sites como ingresso.com ou outros sites, você vai ver que você vai comprar o ingresso, né? Vamos supor que o ingresso custe lá R$ 35. E tem uma chamada taxa de conveniência, uma outra taxa, enfim, seja o nome que deem, né? Tem uma outra taxa que você vai pagar. Então, além do ingresso, você está pagando uma outra taxa para escolher ali o seu assento, para, né, comprar o ingresso, na verdade, pela internet. E aí você vai pagar isso. Aí você pensa o seguinte: isso não é venda casada, Michelle? Bom, vamos lá, vamos com calma. Primeiro, você precisa saber o seguinte: a taxa de conveniência, ela é de fato uma conveniência. O consumidor, ele paga para ele não precisar ir até o cinema, aquele cinema que ele quer ir, comprar o ingresso lá de forma física e comprar de forma antecipada pelo site. Então, isso é uma conveniência. Quando que é essa taxa? Isso serve para show, serve para outros eventos, teatro, outros eventos. Quando que essa taxa de conveniência ela vai ser ilegal? Ela vai ser proibida. A taxa de conveniência ela vai ser proibida quando o estabelecimento não dispuser de um outro modo para o consumidor fazer a compra daquele ingresso para aquele cinema, para aquele teatro, sem constar a taxa. A taxa ela tem que ser uma conveniência. Então, se o cinema, se você comprar fisicamente no cinema, você vai lá no shopping, você vai comprar no cinema, e o cinema ele te possibilita comprar o ingresso de um filme sem a taxa de conveniência, o que normalmente ocorre, se você for lá no cinema fisicamente, você não paga a taxa de conveniência. Então, se você for lá fisicamente comprar aquele ingresso, você não vai pagar essa taxa de conveniência. Você vai pagar
só o ingresso. Então, quando o estabelecimento ele te possibilita você comprar só o ingresso em determinado local, de uma determinada forma, não é ilegal ele cobrar uma taxa de conveniência se ele está fornecendo aquela conveniência, aquela compra através da internet de outra forma, ok? É legal, não tem problema nenhum a taxa de conveniência, mas desde que cobrada dessa forma. Uma outra questão que muita gente, muitos namorados e muitas pessoas reclamam no cinema é levar lanche. Ainda existem muitas cidades que não têm acesso, muitas vezes, à informação, ou pessoas que realmente, né, não sabem, acabam ali criando algum problema para o consumidor. Mas o fato é que esse assunto de levar lanche de um outro local para dentro do cinema já foi amplamente discutido na Justiça. E o Superior Tribunal de Justiça hoje considera permitido, tá, levar o consumidor levar lanche de outro estabelecimento para o cinema. Então, no momento que o cinema proíbe o ingresso daquele consumidor com lanche de outro local, ele está praticando uma prática abusiva, Então, não pode proibir o consumidor de entrar com lanche de outro estabelecimento, ok? Isso é uma coisa que muitos namorados também passam aí, relatam passar no dia dos namorados, ou até no dia a dia, pessoal. Esses são problemas aí do dia a dia, mas é claro que ficam bem evidentes nessa época do ano. Um outro problema que muitos namorados enfrentam é nos restaurantes com a cobrança de couvert artístico. É muito comum ter essa cobrança quando tem ali um show ao vivo. Mas a cobrança de couvert artístico, ela é permitida, sim, mas desde que cumpra alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Bom, primeiro, o consumidor ele tem que ser previamente avisado sobre essa taxa e o valor dessa taxa. Não só falar, tem taxa de cover artístico, tem que informar que tem a taxa e o valor da taxa. E previamente, antes do consumidor sentar ali na mesa. Então, vamos supor que vai começar um show às 8 horas da noite. São 7 horas. Quando eu entro ali com meu marido, né? Você entra ali com a sua namorada, enfim. Quando você entra ali no estabelecimento, às 7 horas da noite, o show vai começar só às 8, tá? Então vai começar uma cobrança ali de couvert artístico a partir de quando estiver tendo a apresentação. Não pode ser cobrada às 7 horas se eu sair antes. Se ficar de 7 horas até 7h30 no restaurante e não teve apresentação durante o período que eu estou, é claro que de mim não vai ser cobrada uma taxa de couvert artístico. Mas tem que avisar para esse consumidor. Por quê? Olha, a partir de 8 horas a gente tem uma apresentação ao vivo e vai ser cobrado um valor de couvert artístico no valor de R$ 10. É assim. Por quê? Se o consumidor quiser ficar ali mais do que uma hora, né, até o início da cobrança do couvert artístico, ele já está previamente informado. Então, esse consumidor, vamos supor que entrou às 7, às 7h30, se ele ficar até às 8h10, começar a apresentação, ele vai pagar a taxa de couvert artístico, porque ele foi informado dessa taxa. Então, assim, pode cobrar. Uma outra grande dúvida que os consumidores passam é sobre a taxa rolha. O que é essa taxa rolha? Na verdade, é simplesmente você levar a sua bebida para o restaurante. Muitos restaurantes cobram uma taxa para você levar a sua bebida e consumir ali no restaurante. Michele, mas isso não é venda casada? Pessoal, presta atenção. No caso do restaurante, servir alimentos e servir bebidas é a atividade principal daquele estabelecimento. Então não tem problema se ele cobrar para você trazer algum alimento, alguma bebida de fora, tá? Então ele pode fazer isso. Por quê? Porque a atividade principal do restaurante é servir alimentos e servir bebidas. Já no cinema não é servir alimentos e servir bebidas. Na verdade, é exibir filmes. Então não é a atividade fim do cinema é exibir filmes. Por isso que lá você pode entrar com o seu alimento, com sua bebida
tranquilamente que não tem nenhum problema, não é prática abusiva. Mas no restaurante, como a atividade fim é servir alimentos e servir bebidas, o restaurante pode cobrar ali uma taxa rolha. E ali, para você levar um vinho, normalmente, essa taxa rolha é chamada de taxa rolha por causa do vinho, né? O vinho tem a rolha, então normalmente... Mas pode servir para qualquer bebida, ok? Então, é permitido sim, mas tem que, é claro, avisar. É bom o consumidor perguntar. Se o consumidor vai levar um vinho, pergunte de forma antecipada se o restaurante cobra taxa rolha, que aí fica todo mundo já informado, não tem problema nenhum. Uma outra questão é a gorjeta. Muitos consumidores têm ainda dúvidas se pode cobrar ou não gorjeta, se essa taxa de gorjeta de 10%, 12% ou o valor que for cobrado, se ela é obrigatória. Não é obrigatório. Não é obrigatório o consumidor ter que cobrar, pagar gorjeta. Pode vir ali na conta, tá, pessoal? Mas é opcional. Ah, não tem que vir sem... Não, pode vir na conta. Mas vai vir o valor total, o valor com o percentual que eles cobram. Pode cobrar mais de 10%? Pode. Ele vai colocar lá 12%, que seja. Muitos restaurantes como o Outback, o Abbraccio também, que faz parte do Outback, Gula Gula, eu acho. Tem vários restaurantes que cobram mais de 10%. Mas essa taxa, pessoal, ela é indicativa, esse percentual. Então, se é 10, se é 12, é um indicativo. Não pode obrigar o consumidor a pagar por aquela taxa. Inclusive, se você quiser pagar menos, ao invés de pagar 12%, não, eu quero pagar 10%. Posso pagar 10%? Pode pagar 10%, tá? Não é um valor que é obrigatório. Então, você não pode ser cobrado a mais. Tem muitos lugares, eu fui para Trindade, aqui no Rio de Janeiro, que é um distrito de Paraty. E eles cobravam como obrigatório essa taxa de 10%. A gente tem que pensar o seguinte: não pode cobrar de forma como se fosse obrigatório ao consumidor. Não pode, é só um indicativo. Então, esse é um problema muito comum que muitos namorados ou que os consumidores enfrentam no Dia dos Namorados ou em qualquer outra data. E você já passou por algum desses transtornos no Dia dos Namorados ou em qualquer outro dia? Escreve aqui nos comentários. E não esqueçam das nossas lives sobre planos de saúde. Pessoal, para quem quiser aprender mais sobre direitos do consumidor, não esquece que nós temos o curso Direito do Consumidor para Todos. Se inscreve no curso, que são muitas aulas, são cerca de 160 aulas em 20 módulos. Tem lá, eu vou deixar a página aqui no curso, tudo para você aprender sobre os direitos do consumidor e não depender mais de ninguém para aprender os seus direitos. Eu fico por aqui, um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!